Oi, gente, eu sou o Hot, sou um dos sócios fundadores da Nós Somos, que é uma startup de impacto social. Já vou falar um pouquinho mais da Nós Somos e mais de mim. Eu vou começar antes com uma boa prática, uma autodescrição, ou audiodescrição também, como é chamada, principalmente para pessoas com baixa visão ou pessoas cegas. Então, como é que faz? A gente se autodescreve como a gente tá, para que a gente possa passar dessa maneira o contexto para quem não vê, né? Dentro desse cenário, então, eu sou um homem gay cis branco, eu tenho cabelo preto, tô com um óculos bem fininho, um piercing, uma barba por fazer, uma camiseta preta, tô aqui com um fone de ouvido, atrás meu hotel em Salvador, vida nômade, né? Que na frente não dá para ver, mas tem a Baía de Todos os Santos, mas aqui atrás as paredes são brancas, portas azuis e o teto de madeira. Bem, haja vista essa minha audiodescrição, vou falar um pouquinho mais da onde o Hot fala. Então, o Hot, eu, sou um homem gay cis branco, nascido numa cidade do interior, família de classe baixa, aluno de escola pública, aluno do ProUni, do Ciências Sem Fronteiras, ProUni Arquitetura e Urbanismo, e Ciências Sem Fronteiras, onde eu conheci a tecnologia social na Irlanda. Bem, a gente vai falar hoje sobre liderança inclusiva, né? E já trouxe até os meus recortes aqui, porque já dá um pouquinho dos conhecimentos que a gente vai trazer. Eu gosto de falar, na hora de trazer a perspectiva de liderança inclusiva, de duas principais frentes. Uma frente é a perspectiva mais processual e relacionada com o negócio, e a outra frente é uma perspectiva mais pessoal, na qual a gente começa entendendo um pouquinho mais, principalmente de soft skills relacionados à temática. Bem, vamos lá. Vou começar pela parte processual. Primeiro, gente, aqui é um bate-papo, a gente tem aí os nossos 12, 15 minutinhos, a ideia é a gente trazer uma pílula de conhecimento. Torço para que vocês venham com perguntas e que vocês voltem com outras, porque só responder perguntas aí não fiz um bom trabalho aqui. E já deixo o jabazão para o LinkedIn, lá eu posto bastante conteúdo e a gente pode continuar esse papinho com mais calma. Inclusive, se tiverem problemas, nós somos aí para ajudar. Antes de entrar em liderança inclusiva, vamos falar um pouquinho da Nós Somos. Nós somos startup da qual eu sou sócio fundador. A gente tem duas frentes. Numa das frentes é a tecnologia. O que a gente está fazendo é aproximando o mercado amigável, os lugares amigáveis da comunidade LGBTI. Temos uma métrica que mede não só a qualidade do serviço / produto ofertado, mas os valores de quem está ofertando. Inclusive, estamos construindo um piloto 2.0 aí com a Ambev, na qual a gente mede a inclusão na cadeia de valor. Depois vou falar um pouquinho mais, mas diversidade e inclusão não é só cultura, também é produto. Já visto esse case. E a nossa outra vertical é a da consultoria. Então, na consultoria, o que a gente faz é auxiliar as organizações a terem uma melhor gestão inclusiva. A gente faz isso com as ações de educação e a gente também faz isso montando e construindo um plano de diversidade e inclusão. E vamos entrar nessa seara agora. Então, lembra que eu falei para vocês, né, que a gente vai falar de duas frentes principais? Uma delas é olhar para uma perspectiva mais de processo e a outra uma perspectiva mais intencional. Eu gosto muito de falar de intencionalidade e negócio, inclusive, né, no LinkedIn, que eu fiz o jabá, e tem um artigo meu que eu falo sobre diversidade e inclusão como estratégia intencional para o negócio, estratégico e intencional. Então, sempre que a gente vai começar um trabalho de diversidade e inclusão, e esse foi um grande ensinamento construído junto com a minha colega da área e amiga Thalita da Singue, que é uma outra consultoria. Então, sempre que a gente vai começar um trabalho, a gente se pergunta por quê? Por que eu estou falando de diversidade e inclusão na minha organização? E a gente que trabalha muito com design thinking, a gente precisa ter as diferentes pessoas atoras envolvidas. Então, quando eu começo esse trabalho dentro da organização, eu preciso ter pessoas que representem as diversas áreas, pessoas com diferentes características, pessoas tanto da alta liderança quanto pessoas colaboradoras. Dentro desse cenário, quando eu me faço essa pergunta do porquê, eu já conecto com o meu negócio. Então, qual que é a minha relação com o negócio que eu estou tendo trabalhando o tema de diversidade e inclusão? Porque diversidade e inclusão não são trabalhar a ferramenta de diversidade e inclusão, como eu costumo falar, não é só sobre ações pontuais. Quando a gente está falando de ter uma boa política de diversidade e inclusão, um bom planejamento, eu compreendo que é uma ação tal qual inovação, ela não morre mais e eu tenho uma continuidade dentro da minha organização. Então, práticas isoladas, conectadas ou só em datas comemorativas não vai estar linkando aos principais objetivos de diversidade e inclusão que trazem benefícios para o negócio. Por exemplo, a gente fala muito de turnover, né? A gente fala muito de recrutamento, seleção, turnover, enfim. Se você tem uma boa prática de diversidade e inclusão, uma boa política, você consequentemente tem uma boa marca empregadora. E cultura, gente, não é sobre o que fala, é sobre o que faz. Então aqui é só para dar
esse insightzinho de que é necessário um plano. E aí, quando a gente está falando dessa estrutura, olhando para essa estrutura processual dentro de casa, qual que é uma estrutura interessante de diversidade e inclusão? E lembra, nosso link aqui é sobre lideranças inclusivas. Agora a gente está trabalhando no formato, primeiro, de compreender os processos dentro de casa, para entender como que a minha liderança inclusiva vai estar linkada com a organização no que os processos, e na outra parte a gente vai falar um pouquinho mais de uma perspectiva mais intencional e com um foco mais em soft skills, enfim, um foco numa liderança um pouco mais empática, viu? Dentro desse cenário aqui, então, falando de uma estruturação de diversidade e inclusão para a empresa, a gente começa se questionando por que é importante, logo depois entendemos essa relação com o negócio, ela vai ficar ali. Dentro da organização, é necessário que a gente tenha diversidade e inclusão nos valores, porque estamos falando de cultura interna. Dentro dessa relação com diversidade e inclusão nos valores, é interessante que a gente tenha uma política de diversidade e inclusão e que ela perpasse nosso código de ética, nosso código de conduta, porque ali a gente vai... Nos valores, a gente tem um posicionamento muito forte, né? Geralmente, a gente vai ter algo que vai dizer num cenário de que aqui a gente não aceita discriminação, tal. Dentro desse cenário, beleza, não aceita discriminação, mas onde é que estão essas políticas desenvolvidas mais passo a passo, mais etapa por etapa, para que a gente compreenda o que não é aceito e o que é aceito? E disso que não é aceito, por exemplo, tive algum caso de discriminação, para onde ele vai? Então é necessário também um canal de escuta / canal de ouvidoria. Dentro desse canal de escuta, o que acontece? Por isso também é necessário uma política de consequências. Então aqui a gente tem uma estrutura, né? E percebam que eu ainda não trouxe como forte o plano de ação de diversidade e inclusão. Quando a gente está falando do plano de ação de diversidade e inclusão, a gente tem várias frentes de construir. A gente na Nós Somos gosta muito de trabalhar cocriação, trabalhamos muito com design de serviços, em especial com design thinking. Então, quando a gente vai construir um plano, o que a gente traz? A gente traz os grupos de afinidade, a gente traz o comitê, a gente traz RH, a gente traz outras pessoas colaboradoras envolvidas com a temática, para a gente ter diferentes áreas, diferentes hierarquias, diferentes estruturas aqui dentro para construir de forma colaborativa. Dentro desse cenário, um plano de diversidade e inclusão vai ouvir muito sobre as demandas dos grupos de afinidade, e também é interessante, quando a gente tem uma estrutura de uma empresa que há grupos de afinidade e comitê, que dentro do comitê, vamos entender que o comitê está muito mais em relação a estruturar e ajudar com ações, e grupos de afinidade de trazer demandas, trabalhar com acolhimento. Cada empresa tem uma realidade diferente, tá, gente? Aqui são alguns pontos de uma maneira mais genérica. O que é importante levando em consideração a estruturação do plano de ação? Então, a gente tem esses diferentes grupos trabalhando para a construção desse plano, grupo de afinidade traz demanda, comitê ajuda a executar e ajuda a estruturar essas ações. Dentro disso, a gente vai montar o nosso plano. E assim como qualquer outro plano dentro da área organizacional, dentro da área corporativa, a gente tem que ter pessoas líderes envolvidas para que as coisas aconteçam. Então, as lideranças das organizações, quando trazem a perspectiva de uma liderança inclusiva, precisa estar participando da estruturação de um plano de diversidade e inclusão. Precisa entender e estar na frente de um comitê. Sim, temos muitas lideranças que não são diversas. Então, aqui nasce um grande desafio para as organizações, para que as lideranças diversas estejam cada vez mais à frente dos comitês. Agora, entretudo, a gente precisa ter. Tem outras boas práticas também, tá? Como a gente faz. Por exemplo, a gente tem uma pessoa líder diversa, que não é uma pessoa líder da organização, e uma outra pessoa líder que ajuda essa pessoa. Aqui fica uma dica. Mas vamos voltar um pouquinho aqui, tá? A gente falou, então, sobre essa estrutura de processos da organização dentro de um bom plano de diversidade e inclusão. Entendemos os valores, entendemos um código de ética / política, entendemos que a gente tem um plano de ação a ser desenvolvido, a gente também vai ter um canal de escuta e políticas de consequência. Dentro desse plano, a gente entendeu que as lideranças precisam estar envolvidas se querem, de fato, ser uma liderança inclusiva. Não falei muito aqui, né, sobre as etapas do plano, mas um plano, ele é o tradicional de uma empresa, então o que a gente vai ter? Primeiro, medir os nossos dados, pesquisa de clima, censo sociodemográfico e por aí vai, depois a gente constrói o plano, entende quais são os principais objetivos, os indicadores que a gente está medindo ali, para a gente entender se estamos alcançando esse resultado. Boa. O que é interessante em paralelo disso tudo? Recrutamento e seleção e marca empregadora. Diversidade e inclusão. Inclusão é o senso de pertencimento com a diversidade, que são as características que eu tenho.
características e com elas eu me sinto pertencente. Quando a gente trabalha em inclusão, a gente está trabalhando muito o letramento, está trabalhando muito trazer a consciência em relação a temas específicos que muitas vezes não se tem dentro das organizações. Quando a gente trabalha a diversidade, é trazer pessoas mais diversas. Diversidade é um trabalho de médio e longo prazo. Então, se hoje a gente tem a Nasdaq dizendo que 20% do board precisa ser de pessoas diversas, daqui 3 anos, qual vai ser as diretrizes da Nasdaq? Eu te pergunto, sua empresa já começou? Que a gente está indo num ponto interessante de realidade de mercado, diversidade e inclusão. Mas não vamos entrar muito aí. Resumindo essa primeira parte, o que a gente trouxe, então? A estruturação de diversidade e inclusão da empresa e você, enquanto uma liderança inclusiva, aonde que você está participando disso. E aí, nesse final, eu comentei recrutamento e seleção e marca empregadora. Em paralelo, a gente precisa ter pessoas diversas, atrair pessoas diversas, e se a gente tem uma boa marca empregadora dentro de casa e esse bom plano amarrado, a gente, consequentemente, vai atrair as pessoas mais diversas. E aí, um indicador muito importante das nossas metas aqui dentro é o turnover. Porque não adianta só eu trazer pessoas diversas, eu preciso reter. E aqui eu vou entendendo que esse meu plano bem amarrado, as pessoas estão sabendo para onde estão indo, estão sabendo o objetivo da organização, quais são as metas em relação à diversidade e inclusão. E não algo isolado, feito pontual, num calendário comercial, porque isso não é levar a diversidade e inclusão de uma forma estratégica para o negócio e não vai trazer esses resultados que a gente conhece, principalmente enquanto marca empregadora. Gente, se já é difícil hoje, num cenário de tecnologia, reter, imagina aliado à diversidade e inclusão, na qual as pessoas colaboradoras estão buscando por empresas que tenham diversidade e inclusão como um dos seus cores, um dos seus valores. Bem, vamos lá. Resumindo tudo aqui o que eu falei, para dar aquela pegada no storytelling, entendemos a estrutura de diversidade e inclusão dentro da empresa, partimos dos valores, entendemos o plano, código de conduta, o que pode, o que não pode, canal de ouvidoria, política de consequência. Por que política de consequência é muito importante? Porque quando acontece um caso de discriminação, as pessoas sabem que, de fato, o posicionamento da empresa ele acontece, porque essas pessoas que discriminam não fazem sentido com a cultura da empresa, consequentemente, não são bem-vindas, né? Então, aqui a gente tem essa perspectiva. Dentro disso, as lideranças, quando a gente trabalha um cenário de liderança inclusiva, precisam ter consciência do processo e, mais do que consciência do processo, precisam fazer parte dele. Beleza? Então, aqui a gente falou bastante sobre essa estrutura mais processual. Agora eu vou trazer uma perspectiva um pouco mais empática. Bem, gente, não tem como ser uma liderança inclusiva querendo trazer essas... Não sei se a gente pode chamar, talvez, diversidade e inclusão como uma ferramenta, mas não tem como ser uma liderança inclusiva trazendo a perspectiva apenas do trabalho, apenas da empresa. Ninguém vira uma chavezinha quando começa a trabalhar, somos pessoas por detrás daquilo que a gente faz, e uma empresa é um conjunto de pessoas que fazem juntas. Por que eu estou falando tudo isso? Se a gente está falando num cenário bem corporativo de que problema é igual a oportunidade, oportunidade é igual a solução e solução é igual a receita, a gente está dizendo que o problema que a nossa empresa resolve, ela vai ter condicionantes interessantes nessa estrutura de retorno. Quando a gente traz problemas de diversidade e inclusão, a gente está falando sobre as pessoas principalmente não conhecerem e não terem nas suas bolhas e nas suas vivências outras pessoas de grupos diversos. Ou seja, se estamos aqui falando de uma liderança inclusiva, não tem como a gente ter e aplicar se a gente não tem diversidade na nossa bolha de pessoas próximas. Como é que você vai liderar uma pessoa trans se você não conhece a realidade de uma pessoa trans? Como é que você vai liderar uma pessoa com deficiência se você não conhece, não vive a realidade de uma pessoa com deficiência? Então, são pontos que eu vou comentar agora para a gente ter como boas práticas da nossa vida. Então, assim, começa agora trazendo, pode pegar um papel, uma caneta, ou enfim, pode trazer nos seus pensamentos e coloca aí o nome das 10 pessoas mais próximas que você tem. Dentro desses 10 nomes aí, você pode talvez já estar pensando no geral, você vai começar a compreender quais características essas pessoas têm. E aí você vai analisar um pouco da sua bolha. Você tem pessoas trans? Você tem pessoas negras? Você tem pessoas com deficiência? Você tem pessoas neurodiversas? Como é que está a sua bolha de pessoas mais próximas hoje? A mesma coisa você continua e você leva para o Instagram, você leva para o LinkedIn, você leva para o seu algoritmo.
nessa ideia de metaverso, podemos falar mais sobre o futuro do trabalho em algum outro momento, futuro do trabalho, tecnologia, que não tem como a gente não falar de metaverso. Agora, nessa realidade de metaverso, onde a gente tem a tecnologia como uma camada sobreposta à realidade, onde o algoritmo está cada vez mais presente na nossa vida, a gente traz a perspectiva de que também pode ser uma coisa boa e interessante. Então, traz pessoas diversas para o seu círculo próximo. Vai lá no seu algoritmo e coloca uns indicadores pessoais. Quando eu passar por algum story de uma pessoa com deficiência, eu não vou pular, eu vou assistir, eu vou consumir aquele conteúdo. Então perceba que nessa segunda parte, na qual a gente está falando dessa liderança um pouco mais inclusiva, a gente está trazendo ela para uma perspectiva pessoal. Se você não vive os problemas do que a gente traz de diversidade e inclusão, você não sabe como solucioná-los. Você não sabe como o que fazer em situações específicas. E aí, por exemplo, se a gente traz aqui a neurodiversidade, né, que podem ser pessoas autistas, pessoas com TDAH e por aí vai. Quando a gente traz uma realidade, né, diversa, por exemplo, de pessoas pretas, pessoas negras, que a gente entende que a estrutura familiar de uma pessoa negra ela é muito diferente de uma pessoa branca, onde a relação econômica ela é diferenciada. Por exemplo, o salário de uma pessoa negra ele é partilhado muito mais dentro da estrutura familiar do que de uma pessoa branca, que já tem muito mais individualizado. Então, quando você começa a entender essas estruturas, você vai saber como lidar no trabalho com recortes e eventuais perspectivas que aquela pessoa passa na vida dela. Então, quando você entende como uma pessoa neurodiversa funciona, quando você entende outras características da realidade de pessoas pretas, de pessoas LGBTIs, você começa a compreender, você começa a ter uma liderança mais empática e mais inclusiva para entender muitas vezes por que aquela pessoa não está entregando os resultados como deveria entregar. Se a gente está dizendo pessoas em primeiro plano, quando alguém não entrega um resultado, o nosso principal objetivo não é cortar a pessoa da organização. É a gente compreender o porquê que não está acontecendo. E aí a gente volta para cá, né? Como é que eu vou compreender se eu não sei e se eu não vivo? Inclusão é vivência. Então, acho que esses são pontos bem básicos, né, gente? A gente está aqui falando hoje 15 minutinhos de uma maneira estratégica. Agora, sim, muda seu algoritmo, entende as suas amizades próximas, entende quem são as pessoas que podem entrar, entende quais são os filmes que você pode consumir. Se você não gosta de ver filme, vai ler. Se não gosta de ler, vai ver uma série. Enfim, busca alguma coisa que faça sentido com você. E para a gente fazer um bom resumão aqui do nosso conteúdo, a gente falou de 2 momentos diferentes. A estrutura processual da organização, o que é uma política de diversidade e inclusão e quais são as estruturas que fazem sentido, e eu, enquanto liderança inclusiva, estar presente nelas. E a segunda etapa foi onde a gente falou de uma perspectiva mais de compreender as pessoas e a empatia, né? Então, assim, trazer a diversidade para sua bolha, não só de trabalho, mas de vida, vai te dar com certeza conhecimentos para que você possa cada vez mais, enquanto liderança, possibilitar com que as outras pessoas possam, com que as pessoas lideradas, né, possam através de você, conseguir realizar os seus trabalhos. E aí, autoconhecimento, né, gente? Todo mundo sabe disso. Não tem como a gente ser liderança e ser uma liderança inclusiva sem autoconhecimento. Agora, dentro dessa perspectiva, buscar compreender mais qual que é essa dor, qual que é essa diversidade, o que acontece, trazer ela para o seu estilo de vida. Aí você vai ter uma compreensão dos processos internos da empresa, como que você, enquanto liderança inclusiva, pode estar trabalhando lá, e essa perspectiva mais pessoal, de você compreender mais o que são as diversidades, trazer ela para suas vivências próximas e dar uma furadinha nessa bolha. Bem, confio e espero que vocês tenham curtido e que tenha rolado aí outras perguntas. Qualquer coisa a gente está lá no LinkedIn. Pulses, grato aí pelo convite, parceria de milhões que a gente vem desenvolvendo. Muito legal estar aqui com vocês. Um beijo, até a próxima.